Cadastro de condição de pagamento. Vá até o menu de cadastros, vendas, condições de pagamento. Clique em nova condição e coloque, por exemplo, uma mais uma. Aqui eu estaria criando uma entrada mais uma parcela para 30 dias. Então, como eu estou criando com entrada, eu coloco que possui uma entrada sim e a quantidade de parcela uma. Esse possui entrada já vai criar para mim uma parcela a mais quando eu finalizar a venda, quando eu fechar a venda e escolher essa opção. Então ele já cria uma parcela para o ato do fechamento, para o mesmo dia que eu estou fechando a venda. Se eu quiser criar uma mais uma 30, 60, então eu coloco duas aqui, aqui eu coloco não, e eu coloco o período de dias entre as parcelas, 30 dias. Depois eu posso colocar que possui juros. Porém, esses juros alteram o valor final da dívida do cliente. Ele acrescenta 4% à dívida do cliente. E aí depois clique em salvar. Cadastro da forma de pagamento. Vá até o menuzinho de cadastros, vendas, formas de pagamento. Clique em nova forma de pagamento e preencha a descrição. Por exemplo, cartão de crédito 1x. Todas as vezes que eu fizer venda no cartão de crédito e for cartão de crédito em uma vez, eu recebo na hora. Então, se eu colocar baixa automática, assim que eu colocar essa forma de pagamento, o sistema vai preencher para mim a seletora, né, a caixinha seletora, informando que eu já recebi esse valor. Eu não preciso ir daqui a 30 dias no contas a receber, dar baixa, informar o recebimento. Ele já vai informar na hora que eu fechar a venda que eu já recebi na hora. Se eu deixar não, eu tenho que ir na data de vencimento da parcela lá no contas a receber e dar baixa de forma manual no dia do vencimento da parcela. Então, eu vou fazer um controle manual dos meus recebimentos e dos meus pagamentos. Tipo de forma de pagamento, principalmente para aparecer na nota fiscal, a operadora de cartão. E essa operadora de cartão pode ser cadastrada nos fornecedores e a taxa que essa operadora me cobra. Então, uma vez no cartão de crédito, eu posso falar que a operadora me cobra 1,9%. Porém, o sistema não abate, não retira esse valor de forma automática do meu título a receber. Ele vai me dar um relatório de taxa de cartão. Depois eu efetuo contas a pagar, lanço contas a pagar manualmente, que eu paguei para a Moderninha R$ 370 em taxa. E a bandeira do cartão, porque eu posso criar cartão de crédito uma vez Visa, a taxa da operadora. Cartão de crédito uma vez Master, a taxa da operadora. Quando eu for efetuar o fechamento da venda, eu tenho todas as formas e todas as bandeiras com todas as taxas preenchidas. Chegando no final do mês, da quinzena, da semana ou do dia, eu vou lá em relatórios financeiro e eu consigo visualizar nesse relatório taxa de cartão, da data inicial até a data final, o total que eu paguei em taxa. Cadastro de Prisma. Vá até o menu Cadastro, Vendas, Prisma Box. Para que serve o Prisma? Algumas oficinas tratam ou trabalham com a espuminha em cima do veículo, mas pode ser até o orçamento, o número de orçamento que você deixa pendurado no para-brisa, no retrovisor do carro do cliente. Então, o Prisma serve para identificar o veículo dentro da oficina. Vou criar aqui, por exemplo, vermelho 8, ou 8 vermelho, né? 8 vermelho. Quando eu for fazer a minha venda ou criar um agendamento, eu consigo colocar, eu consigo adicionar o prisma. Qual é o prisma do veículo do cliente? Em vez de eu pesquisar pela placa FFF9999, ou se eu for fazer um agendamento, eu consigo adicionar o prisma no agendamento. Tabela de preços diferenciados. Vá até o menu Cadastro, Vendas, Tabela de preços diferenciados. Agora você pode criar uma segunda, terceira, quarta, quinta, quantas tabelas de preço você quiser. Como funciona? Crie uma nova tabela, como por exemplo com o nome Empresa, e coloque a porcentagem que você quer que o sistema cobre acima do valor de venda do produto e do serviço. Ou seja,
Quando eu utilizar essa tabela de preço empresa, ele vai adicionar mais 10% ao preço de venda. Vamos salvar. Salvar e voltar para a consulta. Aí eu posso adicionar produto e depois eu posso adicionar serviços. Vamos adicionar produtos. É só clicar no novo produto e adicionar quais produtos que você quer que ele atribua os 10%. Clique em adicionar itens. Depois eu posso voltar para a tabelinha e adicionar serviços. Então, vou clicar aqui na lista de serviços e adicionar serviços. Vou adicionar os 4 primeiros. Então, 180, 250, 195. Todas as vezes que você for agora fazer uma venda, ele vai trazer para você essa tabelinha com o nome empresa. Vamos ver na prática. Vendas, vendas, ordens de serviço, nova venda. Vamos clicar aqui na abinha de itens e adicionar itens. Então, o meu óleo lubrificante custa R$40. Se eu adicionar a tabela empresa, agora aquele óleo lubrificante custa R$44. Ele atribuiu os 10% a mais em cima do preço de venda deste óleo lubrificante. A mesma coisa acontece com o serviço. Então eu vou adicionar um serviço, custa 180, troca da porta, 250, troca do radiador. Se eu colocar a tabela empresa e adicionar item, agora a troca da porta custa 198 e a troca do radiador 275. Tabela de preço promocional ou promoções. Você pode criar, por exemplo, a promoção da semana. Indo até o menuzinho de cadastros, vendas, você tem tabela de preços promocionais. Clique em nova tabela e coloque o período de validação dessa tabela. Então, ela ficará ativa do dia 15/7 até o dia 20/7 e será promoção da semana. Depois que você adicionou a descrição, a data inicial e a data final, para fazer valer esta promoção, você precisa adicionar os itens. Então, clique em adicionar item, escolha ali produtos e serviços que você quer deixar com preço promocional durante o período estipulado, clique em salvar itens e aí você pode adicionar a porcentagem e a tabela de preço, porque você pode colocar uma promoção apenas no preço atacado ou no preço varejo, ou nas duas tabelas de preço, que é o que eu vou fazer, 10%. Então, todos os itens que eu selecionei nesta semana, do dia 15/7 até 20/7, estarão com promoção 10% de desconto, 10% com valor abaixo das tabelas de preço lá do cadastro do sistema. Ok? Então, o produto de R$ 18,90 vai para R$ 17,10. Vou clicar em salvar e eu tenho que deixar o status dessa tabela de promoção ativada. Então, a minha promoção da semana está ativa. Agora, lá na tela da venda, ao clicar em adicionar item, os itens que estão em promoção já aparecem com valor menor. Então, aqui o produto está com a cor verde, já está com a promoção ativa, habilitada. Ele já aparece com o preço da promoção. Ou seja, você criou a promoção da semana, então todos os clientes que vierem no balcão ou na sua empresa vão comprar o produto com o preço da promoção. Se você não quiser que o cliente compre com o preço da promoção, com 10% a menos, 5% a menos, você pode ir lá e inativar a promoção da semana. Motivos de perda. Um dos maiores problemas do comércio é não saber porque o cliente vai embora e não retorna, ou porque ele não compra o seu produto ou não contrata o seu serviço. Por isso, o OS Digital possui aqui em cadastros, vendas, motivos de perda. Entre no menuzinho de motivos de perda, crie um motivo de perda e salve o motivo de perda. Onde você vai utilizar isso? Você pode criar, por exemplo, na configuração do sistema, um período e escolher o motivo padrão para quando os orçamentos passarem desse motivo, o sistema cancela de forma automática
Depois você consegue visualizar em relatório quantos clientes não retornaram. E ao cancelar um orçamento, você também consegue adicionar o motivo da perda. O sistema pede para você escolher o motivo da perda. Você escolhe qual foi o motivo e depois você consegue visualizar em relatório quais clientes que não retornam e por que eles não estão retornando na sua empresa. Cadastro de representante. Sim, você consegue adicionar o representante lá na tela da venda e depois tirar um relatório de comissão para saber o quanto que você precisa pagar de comissão para um representante externo. Primeiramente, você precisa ir lá na configuração do sistema, no nome de usuário, minha empresa, configurações e habilitar o campo de representante. Depois que você habilitou o campo de representantes, na tela da venda, quando você iniciar a venda, fica disponível para você escolher os seus representantes aqui. E todos os representantes que aparecem aqui estão cadastrados em Cadastros, Vendas, Meus Representantes. Aqui você clica em Novo Representante, coloca se é pessoa física ou jurídica. Eu aqui, por exemplo, vou criar o cadastro do Carlão Mecânico, o e-mail do Carlão, e é obrigatório colocar o celular desse seu representante. Depois que você adicionou todas as informações, você precisa adicionar a comissão para produto e para serviço. Quando você adicionar o Carlão Mecânico, ou seja, quando você adicionar o seu representante na tela da venda, ele vai fazer o cálculo baseado no que estiver aqui, nesses dois campos. Clique em salvar, está feito o cadastro do representante. Depois é só ir em relatório, vendas e visualizar as comissões que você precisa pagar para cada representante. Você pode informar lá no cadastro do seu cliente que ele ficou sabendo da sua empresa através de um panfleto que ele recebeu em sua residência. E assim você consegue tirar relatórios depois de abordagens. Então, para isso, você precisa ir até o menuzinho de cadastros, vendas, abordagem de venda e criar uma abordagem nova, como, por exemplo, o panfleto. Então aqui eu estou indicando que eu tenho esse tipo de abordagem, panfletos, carro de som, rede social. Eu crio primeiro a abordagem, depois eu adiciono esta abordagem lá no cadastro do meu cliente, depois eu consigo tirar um relatório por abordagem, para saber o que está dando mais retorno e o que chega até os ouvidos dos meus clientes e trazem ele para minha empresa. Depois clique em salvar. E agora eu tenho uma abordagem nova. Subtipo de venda. Você consegue criar alguns subtipos para classificar a sua venda ou para realizar uma saída de mercadoria sem gerar o financeiro. Então, indo até cadastros, vendas, você tem subtipo de venda. E aí eu posso criar um novo subtipo, como por exemplo em análise. Posso escolher se neste subtipo ele irá gerar título ao fechar venda. Ao finalizar, ele gera o título no contas a receber, sim ou não, e o status está ativo. Posso clicar em salvar. E agora na tela da minha venda, do meu orçamento, do meu atendimento, eu tenho um subtipo em análise. Enquanto estiver em análise, eu estou negociando com o cliente ou fazendo uma pré-vistoria no veículo dele. Cadastro de clientes. Indo até o menuzinho clientes, você consegue acessar a listagem dos clientes que você já cadastrou. Aqui nessa listagem você pode importar clientes usando uma planilha de Excel, mas você precisa primeiro baixar a listagem que o próprio sistema vai te trazer. Se você der um cliquezinho ali, ele vai te dar a opção de baixar planilha modelo. Baixa essa planilha modelo primeiro,
crie o cadastro dos seus clientes com base nessa planilha, porque tem os campos corretos para adicionar cada informação do seu cliente. Depois você arrasta essa planilha para cá e clique em avançar para importar a planilha do Excel para o sistema. Você tem também como exportar os clientes que você já cadastrou, trocar a placa do veículo, a placa antiga, para o novo padrão Mercosul. Você consegue visualizar todos os veículos que o seu cliente possui e você consegue também visualizar os clientes que retornaram nos últimos 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E você tem aqui o botão Novo Cliente. Clicando no Novo Cliente, você precisa adicionar CPF se o cliente quiser nota fiscal, por exemplo. Você precisa adicionar o CPF se o seu cliente quiser nota fiscal. Esse campo é obrigatório. Você pode escolher também entre pessoa física ou jurídica. Colocar o RG, nome completo do seu cliente. Para nota fiscal, por exemplo, o nome completo também é obrigatório. E-mail do seu cliente, onde você vai fazer o relacionamento com o cliente pós-vendas. Quando você fecha a ordem de serviço, o sistema envia um e-mail para o seu cliente com o link para ele acessar o sobre-rodas e acompanhar o histórico de manutenção do veículo dele. Então o e-mail é muito importante. Se você conseguir pegar essa informação com o seu cliente, preencha o e-mail do seu cliente. Telefone residencial e telefone celular. Asterisco vermelho é obrigatório. A data de nascimento do seu cliente para depois você fazer o relacionamento com o cliente, tirando o relatório de aniversariantes. Você consegue fazer o CRM e enviar feliz aniversário pelo WhatsApp para os seus clientes, informando que você está, por exemplo, fazendo uma promoção para aniversariantes ali do mês, da semana ou da quinzena. Isso traz o cliente de volta, aumenta a sua lucratividade. Então, se possível, preencha a data de nascimento do seu cliente para acompanhar os aniversariantes do período, do mês ali, por exemplo. Inscrição estadual em caso de pessoa jurídica. A inscrição estadual e o CNPJ passam a ser obrigatórias para a emissão de nota fiscal. Então, se você escolher aqui que é pessoa jurídica, você precisa adicionar a inscrição estadual. Se o cliente tiver CNPJ, mas for isento de inscrição estadual, você precisa adicionar aqui o tipo de contribuinte isento. Se ele possuir a inscrição estadual, você precisa colocar aqui contribuinte de ICMS e adicionar e preencher a inscrição estadual do seu cliente. Então, se o seu cliente for pessoa física ou jurídica e possuir inscrição estadual, você precisa colocar o indicador aqui que é contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não possui inscrição estadual, não contribuinte. Para a nota fiscal, esse campo é obrigatório, principalmente se for pessoa jurídica. Se for pessoa física, adiciona aqui que é não contribuinte e deixa a inscrição estadual em branco. Representante, se o cliente ficou sabendo da sua empresa por meio de um outro empresário, de uma outra oficina mecânica, de um vendedor de uma autopeças, de um amigo seu que tem um lava rápido, por exemplo, indicou a sua oficina. Você pode cadastrar essa pessoa como representante comercial. Então não seria necessariamente representante, pode ser qualquer pessoa que indique a sua empresa. Depois você consegue até visualizar um relatório de quantos clientes vieram até a sua empresa por causa desse representante que indicou. E se você quiser pagar uma comissão para ele, você tem aqui em cadastros, vendas, os seus representantes e você pode colocar uma porcentagem de comissão para produto e para serviço para você pagar esse representante depois. Retém ISS, sim ou não? Você precisa pegar essa informação com o seu contador. Preencha essa informação, sempre questione o seu contador para saber e colocar as informações de forma correta. Se o seu cliente já te passar durante o cadastro que você precisa preencher o ISS na nota fiscal dele, você pode deixar retém ISS sim aqui. O tipo de abordagem você pode cadastrar também lá no menuzinho de cadastros, vendas, tem aqui a abordagem da venda, que é para você falar como que o cliente ficou sabendo da sua empresa. Foi pelo Facebook? Depois você consegue tirar um relatórios, clientes funcionários,
abordagens de clientes e ver quantos clientes retornaram ou vieram até a sua empresa por conta que viu alguma publicação sua no Facebook. Limite devedor, eu estou cadastrando o Fábio e aí eu coloco aqui que o Fábio pode ficar devendo no máximo R$500. Crédito disponível. Esse crédito disponível você consegue lançar de forma manual, crédito para cliente, vir do até clientes, crédito para cliente, e falar que o Fábio antecipou R$1.000 da dívida da manutenção do carro dele. Então depois, quando você for finalizar a venda, você consegue abater esse valor antecipado. Então fica o valor aqui no crédito disponível, que é o valor que o cliente já te pagou, ou em caso de uma devolução, por exemplo, em vez de você devolver o valor, você gerou um crédito para o Fábio ficou com esse crédito, esse dinheiro na sua empresa, para depois você fazer o abatimento. Depois que você colocou todas as informações aqui nos dados básicos do seu cliente, você vai para o endereço. Coloca o CEP e clique em prosseguir ali, né? Porque ao adicionar o CEP, ele vai preencher todas as informações básicas, o nome da rua, a cidade. Você só precisa adicionar o número e se tiver o ponto de referência. Se você escolher aqui mesmo endereço, ele vai informar que o endereço principal é o mesmo de endereço de entrega. Você clica em salvar e aí está feito o cadastro do seu novo cliente. Listagem de serviços. Aqui nessa tela você consegue visualizar todos os serviços que você tem cadastrados no sistema. Você consegue filtrar pela descrição do serviço. Ao localizar o serviço que você quer, você consegue apagar o serviço se ele não foi utilizado ainda, como essa troca de filtro de óleo. Se eu clicar na lixeirinha, ele deixa eu apagar. Se eu clicar na lixeira de baixo, que já foi utilizado e já tem preço, ele informa que eu não posso apagar porque já foi utilizado em venda ou em orçamento. Clicando em editar, eu consigo alterar as informações desse serviço, como preço, eu posso desativar esse serviço, posso colocar a garantia e a revisão dele, colocar comissão, horas previstas para executar esse serviço e o limite de desconto. Limite de desconto habilitado, ele começa a visualizar a porcentagem e ele trabalha com o máximo que você adicionar aqui. Então, se você deixar habilitado e colocar 0, ele não deixa você dar desconto porque não tem nada abaixo de 0. Se você colocar 5%, o máximo de desconto que você consegue aplicar nesse serviço lá na venda é 5%. Se você tentar dar 5,01%, ele já não vai autorizar. Se você não quer colocar limite de desconto, então você deixa desabilitado esse campo. Depois você clica em atualizar, o seu serviço foi atualizado. Você também pode exportar para Excel toda a sua listagem de serviços e você consegue importar uma listagem de serviços nova.